Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio da Dor em Foco, com patrocínio da Sustec Academy, da Redcad. Hoje nós vamos falar sobre a jornada desse nosso paciente dentro da clínica da dor. Estou com meu grande amigo, Dr. Carlos Vieira. Hoje ele está em Porto Alegre. Ele é médico, ortopedista, especialista em dor, medicina regenerativa e no tratamento das doenças do osteometabolismo. Então, se vocês tiverem aí na região alguém para poder procurar, se tiver osteoporose, osteopenia ou dor, procura esse cara aqui, ele é muito bom, muito bom. Doutor Carlos Vieira, primeiramente, obrigado por você ter aceito o convite de estar aqui conosco para a gente estar falando nesse podcast da Dor em Foco. O podcast ele é voltado principalmente para a gente poder estar falando para os nossos pacientes e principalmente para poder estar falando também para os nossos colegas médicos, né? Então, hoje a gente vai falar sobre essa jornada. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado a você, meu amigo. Obrigado a todos que nos acompanham. É uma grande satisfação poder trocar um pouco contigo a nossa experiência. O Lúcio foi meu professor, meu amigo pessoal. É uma satisfação estar aqui. E você comigo, de Porto Alegre, região, venha acompanhar a nossa conversa aqui, que vai ser de grande valia e vai ser uma satisfação poder recebê-los e poder contribuir um pouquinho com esse assunto, que é um assunto fantástico, né? Que é a medicina da dor, a intervenção em dor. O que a gente quer passar aqui para todos é esse sentimento de poder acolher os nossos pacientes, poder recebê-los, né, nos nossos consultórios e poder fazer com que o paciente que tanto sofre, que tem as suas mazelas, né, pelo fato de sermos ortopedistas, né, recebemos esse paciente já com condições de dor crônica, na grande maioria das vezes, a gente poder proporcionar um conforto, um cuidado e a melhora do quadro clínico do paciente em relação a essas patologias. O que eu falo sempre com o meu paciente é: não fique com dor. Procure um especialista em dor e uma clínica especializada em dor para você poder tratar, porque nós temos que fazer em você uma jornada. Como é que começa essa jornada do paciente na hora que chega lá no consultório, doutor Carlos? Lúcio, o primeiro momento do paciente no consultório é o momento do acolhimento. Então, o paciente dentro do consultório da clínica da dor tem que ser bem acolhido. Ele tem que se sentir em casa e entender que aquele ambiente é um ambiente que foi criado para ele. Então, as fragilidades da dor, naquele momento, a gente procura sempre acolher bem o paciente, ter o paciente num ambiente que seja favorável para a gente trabalhar todas as suas queixas, seja queixas até emocionais ou queixas ortopédicas, né? E proporcionar o que a gente tem de mais tecnológico e de melhor para a saúde do paciente. Normalmente, na primeira consulta, quando o paciente chega para você, você pede exames? Como que a gente poderia assim, estar passando para os nossos pacientes? Olha, isso aqui seria uma coisa básica que a gente sempre faz, né? Tem a anamnese, né? E o exame físico faz parte de toda a consulta, de qualquer área na medicina. E aí, de alguns exames que a gente vai estar solicitando inicialmente para ajudar para o diagnóstico diferencial. Porque eu falo muito com os nossos pacientes, é o seguinte: doutor, eu canso de chegar lá com o paciente já com diagnóstico, né? Eu acho que você também pega demais, né? Não, doutor, eu não vou nem fazer nada não, porque eu tenho fibromialgia. E aí, quando ele já vem, eu tenho uma hérnia de disco. E quando já vem com um diagnóstico já prévio, a maioria dos colegas, infelizmente, eles param de olhar as outras coisas que podem estar causando essa dor desse paciente. Por exemplo, eu tinha um residente lá que estava lá, a gente tem como protocolo, e aí nós vamos falar sobre protocolo inicial, a gente sempre pede exame laboratorial e faz um screening, faz um mapeamento, por exemplo, para doença reumatológica. E aí o residente virou para mim e falou o seguinte: doutor, mas aqui em Brasília tem paciente demais com doença reumatológica, lá em Belo Horizonte não tinha esse tanto, não. A primeira pergunta que eu fiz assim: mas o doutor, ele pediu o exame e ele olhava para isso? Ela não. Eu falei: então você só cumprimenta quem você conhece. Uhum. Então, se você não vai estar procurando, você não vai achar de jeito nenhum, né? Então, é uma das coisas que eu falo sempre. A gente pede normalmente mais exames no início da consulta, porque a gente vai estar abrindo um leque para poder ver diagnósticos diferenciais, para não vir com aquele, né? Normalmente o paciente já passou por alguns colegas antes de chegar na gente, né? E aí ele já vem com alguns diagnósticos. Exato. Eu falo assim: não, zero tudo, vamos começar do zero, né? A desconstrução do diagnóstico, ela também é fundamental, porque já chegar com o diagnóstico estabelecido, de certa forma, até nos dificulta. Então, uma boa anamnese, um bom exame físico, gerar as nossas hipóteses diagnósticas, através delas a gente proporcionar
proporcionar não, a gente, de fato, solicitar os exames que fazem fundamento naquele momento e daí fazer uma construção de um bom diagnóstico. Tendo um bom diagnóstico, na grande maioria das vezes a gente consegue, inclusive, ter esse diagnóstico, já propor alguns tratamentos de imediato para gerar esse alívio e melhora funcional do paciente, é fundamental. Então, esse já é o começo do início da jornada do paciente na nossa clínica. E de exames, assim, inicialmente, quando esse paciente chega, o paciente, a gente já atende muito paciente de dor crônica, paciente com a dor com mais de 3 meses, e aí quando a dor ela vira crônica, ela para de ser um sinal e sintoma e vira uma doença, perfeito, que é a dor crônica. Então eu falo que, assim, o tratamento de dor crônica, assim, dor crônica não tem cura, tem controle, igual pressão alta e diabetes. Mas se a gente controla, a gente consegue fazer com que esse paciente tenha qualidade de vida. O paciente tem pressão alta, controlada, ele vive uma vida muito próxima do normal. E a gente acaba pedindo mais exames. Quais são os exames que normalmente você acaba pedindo, que vai te ajudar a mapear aquilo que seja assim? Paciente, chegou uma senhora de 55, 60 anos de idade lá no consultório. Como é que a gente começa a estar pedindo de exames depois que a gente colheu essa história, esse exame físico e fez perfeito, o exame físico dele? Vamos de uma questão hipotética aqui, imaginar uma paciente, por exemplo, nessa faixa etária, 50, 60 anos, com uma dor trocantérica, né, uma dor no quadril. Exames laboratoriais, claro, vamos avaliar a saúde óssea do paciente, vamos avaliar, em função das comorbidades do paciente, o que faz sentido de solicitar de exames para paciente. Claro que a gente não vai ter esse resultado prontamente, então a gente, de acordo com os recursos que a gente tem dentro da medicina intervencionista, por exemplo, a expertise que a gente vai criando, né, com os exames de imagem, porque a gente tem o ultrassom à nossa disposição e as técnicas que a gente aprende de intervenção, por que não, por exemplo, avaliar no momento a queixa do paciente em relação à dor trocantérica? Por que não escanear, estar com ultrassom naquele momento e avaliar e mostrar para o paciente onde é que está essa dor? Dona Maria, a sua dor é aqui na região lateral do quadril, essa região anatômica aqui é uma região que chama bursa trocantérica, uma região trocantérica, e aqui está a imagem, está vendo essa alteração da imagem? É aqui que a gente está possivelmente no alvo para tratar a sua dor. O que a gente pode propor? Uma terapia por onda de choque, uma infiltração, um laser, aí é todo o nosso arsenal terapêutico, tudo que a gente tem em mãos, para daí a gente poder oferecer para o paciente. E melhor, o paciente que chega com dor, ele sai uma melhora expressiva depois das nossas intervenções. Eu sempre falo que o sentir dor não é normal, então nós temos que fazer de tudo para melhorar a dor. Hoje, o ultrassom, para você, colega médico, tem que fazer parte do seu exame físico. O ultrassom hoje é uma arma para a gente, para que faça parte do nosso exame físico, para poder dar um diagnóstico bem melhor e para poder comprovar no nosso exame físico que a gente tinha. A gente está olhando. Eu falo muito que não tem porquê hoje, por exemplo, eu fazer qualquer infiltração ou qualquer punção, colocar qualquer agulha que eu não esteja com ultrassom. Perfeito. Né? E outra coisa, o paciente sabe e ele merece essa atenção e esse cuidado de saber onde é que é a dor dele, saber onde a gente vai estar, fazendo os nossos procedimentos e não subestimar a dor do paciente, e muito menos o conhecimento dele em relação à própria dor. Então, quando a gente, na maioria das vezes, é uma prática muito pessoal minha, quando eu estou fazendo o meu procedimento, eu explico detalhadamente, desde a anatomia até a técnica que eu estou executando, o que eu estou fazendo efetivamente, seja uma infiltração, quais os medicamentos que eu estou injetando, seja uma terapia por onda de choque, o porquê de uma frequência alta, o porquê de uma frequência baixa. Talvez em alguns momentos seja até um excesso, mas eu respeito em relação ao paciente, porque é um conhecimento a mais de uma ciência que é relativamente nova. Então, a medicina da dor, como traz várias tecnologias e várias técnicas, a própria sensibilização do paciente em relação àquilo que ele está recebendo, eu julgo ser muito importante. Não é simplesmente injetar um medicamento, fazer um procedimento e está ótimo, é isso. Acho que não. Acho que o paciente merece mais em relação até o conhecimento do que está sendo atribuído a ele naquele tratamento. Perfeito, perfeito. Na hora que a gente chega lá, nós vamos fazer ultrassom, faz parte do nosso exame físico hoje em dia. Paciente dessa idade, a gente sempre faz um mapeamento de doenças reumatológicas, né? Que é outra coisa que pode ser um gatilho para poder estar causando a dor. Então, como regra, a gente solicita exames laboratoriais e a gente também vai ver
as dosagens, as doses que a gente tem, como é que está, por exemplo, as vitaminas, como é que está o colesterol, como é que está a insulina. A gente sabe que o paciente com insulina alta, por exemplo, que está com a diabetes descontrolada, a gente não consegue melhorar a dor desse paciente. E boa parte desses pacientes a gente pede uma densitometria óssea também. E aí, na densitometria óssea, porque a gente vai estar investigando uma osteopenia e uma osteoporose. Assim, o que seria uma osteopenia e uma osteoporose para a gente poder estar, que vai vir naquele exame que a gente pede da densitometria e dos exames laboratoriais, o que é o caso normalmente da densitometria com o exame laboratorial para eu já começar a fazer esse tratamento? Isso, avaliando pela densitometria óssea, né, uma condição, por exemplo, de um desvio padrão menor que 2,5, a gente entende que o paciente já tem osteoporose, né, um valor de 2,5 até 1, correto? A gente já tem uma osteopenia, então a gente propor o tratamento para o paciente e ele tendo condições clínicas de recebê-lo é fundamental. Então, antirreabsortivos orais, quando bem indicados, ou antirreabsortivos injetáveis, quando bem indicados, dentro de set de critérios estabelecidos já é uma terapêutica que a gente pode lançar a mão de imediato. Eu falo muito para o paciente para ele poder entender o seguinte, imagina só que a densitometria vai ver a densidade do nosso osso, e eu faço uma comparação com a madeira. Então, assim, imagina se seu osso começou a ser comido pelo cupim, é uma osteopenia. Está muito comido pelo cupim, se eu bater, ele quebra, é uma osteoporose. Então, a osteopenia e a osteoporose tem como a gente dar esses medicamentos, que é o alendronato, o risedronato, que são medicamentos orais, e depois existem hoje medicamentos que são injetáveis, que vão ajudar para que você consiga fazer com que você tenha um aporte maior, e aí por isso que a gente usa a vitamina A, D, E, K2, cálcio, para que a gente tenha esse aporte, tenha maior substrato dentro da corrente sanguínea e que a gente tenha esse carreador, pegar ele e colocar no osso. Perfeito. Então, por isso que normalmente a gente pede esses exames laboratoriais para que a gente consiga fazer essa suplementação. E nós temos que lembrar que depois que a gente sai do 200, você ainda não chegou no 200, não, que você é novinho, mas depois que a gente passa 200, e aí a gente cada vez está absorvendo menos e nós temos que, às vezes, fazer boa parte de terapias venosas e intramusculares, para que a gente consiga ter essa absorção maior daquilo que a gente está tomando. E aí, consequentemente, a gente vai estar tratando essa osteopenia, essa osteoporose. Exato. A gente tem que lembrar sempre que na osteoporose, principalmente, a gente está deixando... Papai fala uma frase que eu gosto muito. Meu filho, não dê sorte pro azar. Com a osteoporose, ela pode estar andando e o fêmur dela quebrar e ela cair. Não caiu, quebrei o fêmur. Ela está andando e quebrou e caiu, não é assim? Perfeito. E o que a gente não valoriza, talvez, muitas das vezes, pelo próprio perfil do paciente que chega até nós no consultório, que já é esse paciente com essa fragilidade, é a visão da prevenção. Então, na prevenção é fundamental e são conceitos e orientações básicas de fazer uma ingesta importante de fontes ricas em cálcio, né? Leites, derivados e exposição ao sol, também no horário recomendado, 8, 8h30 da manhã, 9 horas da manhã. Então, fazer essa exposição ao sol, ingestão de alimentos ricos em cálcio e atividade física regular. Então, é uma trinca aí de sucesso que tem que ser trabalhada a título de prevenção. Então, assim, uma orientação básica, antes mesmo de já pedir diagnóstico, pedir exames, fazer diagnósticos e propor tratamentos, é a prevenção. A prevenção é fundamental. A prevenção é a base de tudo, né? Lá como protocolo nosso, além da densitometria, nesse caso desses pacientes, né, exames laboratoriais, daquela determinada articulação ou local onde ele está com dor. Normalmente a gente dispõe hoje lá para a gente de algumas ressonâncias para a gente poder estar avaliando. Quando nós vamos ver, por exemplo, artrose de articulações de membro inferior, a gente sabe que ver artrose é igual ao raio-x e a ressonância vê mais partes moles, então a gente quer ver mais ligamento, tendão. Hoje, de suma importância, cada dia mais a utilização da termografia. Perfeito. Como um exame que ele já vem no início para poder mapear melhor onde está inflamado. Então, a termografia é um exame que mapeia tudo inflamado do fio do cabelo, no dedão do pé, e vê padrão de sono, e vê desbiose. Então, a gente sabe hoje que tem muita coisa, muito trabalho mostrando em relação a microbiota intestinal relacionado com as doenças inflamatórias articulares. Então, cada dia está sendo mais estudado para isso. E, além disso, na hora que a gente tem esse screening, a gente começa a estar tratando esse paciente e está fazendo essa jornada do paciente. E a gente tem que entender que o paciente ele vai ficar
alguns meses junto com a gente, um tempo junto conosco e com a nossa equipe, que é uma equipe multiprofissional, em que vai estar passando pelo endocrinologista, pelo geriatra, pelo educador físico, pelo psicólogo da dor, pelo fisioterapeuta, acupunturista, para que ele consiga estar melhorando o quadro dele de dor. Então o paciente ele chegou, olha, doutor Carlos, estou aqui, me trouxe uma termografia que mostra um padrão de dor crônica, aquele manto térmico que você está produzindo muita dor. Chegou já com quadro de osteopenia, osteoporose, e aí ele chegou com uma artrose de joelho e uma hérnia de disco. Meu Deus. Pois é. E aí? E aí? Esse é o e acontece muito, né? Exatamente. É o que mais tem, na verdade, Exatamente. né? Já chega o combo completo, né? Dona Maria, o que está te incomodando agora? O que mais te incomoda? É esse joelho? É esse quadril? Essa coluna? O que a senhora gostaria que eu fizesse agora de imediato e te gerasse algum benefício, que a senhora pudesse sair daqui melhor do que a senhora chegou? Nesse momento, eu acho que esse combo se desfaz um pouco. Vai falar para mim, doutor, é a minha coluna. Então vem cá, vamos fazer alguns exames físicos, vamos entender como é que é essa dor, se é uma dor discogênica, se é uma dor facetária, se é uma dor mista, né? Rever todo a anamnese e tal e propor um tratamento para o paciente. Laser, choque, né? Terapia por onda de choque, é só medicamento, só fisioterapia, vamos propor a terapêutica. Dá para associar, por exemplo, nesse primeiro momento dessa jornada, algum procedimento no joelho? Se for possível, claro, vamos avaliar. Aí entra o nosso outro recurso. Vamos fazer um ultrassom, vamos avaliar se tem um derrame articular, vamos avaliar toda a parte ligamentar, exames físicos, né? Vamos checar os exames que, porventura, a paciente possa estar com ela naquele momento. Dá para propor uma terapêutica naquela consulta? Vamos fazer. Não dá para fazer agora, vamos fazer num outro momento. Vamos reagendar. Dona Maria, daqui 2 semanas, venha novamente, vamos estar propondo algum tratamento para a senhora, e essa é a jornada. O paciente vai voltar, a gente, claro, sempre pensa em paciente estar tendo uma evolução dentro daquela condição clínica dela, mas também não é incomum, doutor, minha coluna está ótima, meu joelho ficou maravilhoso depois que o senhor fez uma infiltração, ou fez terapia por onda de choque, ou só me mandou para fisioterapia com orientações, mas o meu quadril começou a dar sinais de alguma dor também. Vamos reavaliar. Então, essa jornada, esse caminho do paciente, e esse vínculo e essa relação médico-paciente que a gente começa a criar naturalmente, ele vai se perpetuando. E essa relação ela vai ficando cada vez mais forte, né? De forma, por exemplo, isso acontece, e já está acontecendo em Porto Alegre, na minha rotina lá, de ter o paciente, né, a mãe, depois vou te apresentar, chegou meu marido, esse aqui é minha filha, isso aconteceu de fato, e pacientes que se tornaram amigos. Então, tenho casos lá e acontece com uma certa frequência, inclusive, da gente já estar no churrasco junto, né? Doutor, vem cá para você ver como é que eu fiquei, e na prática, essa é minha casa, essa é minha família. Então, assim, está se tornando uma família. E é isso, basicamente, assim, a confiança, o vínculo, acho que faz parte do processo também. Isso é fundamental, isso é fundamental. Sai do mecanicismo da relação para uma relação mais humana, mais de acolhimento, faz toda a diferença. Eu sempre falo, né, principalmente lá dentro da Rede CAD, isso aí faz parte dos nossos valores lá. Assim, você vai estar tratando alguém como se esse alguém fosse da sua família. Isso. Então eu falo muito lá com os residentes, muito com os outros colegas que trabalham lá, os colaboradores que estão lá junto conosco, que é o seguinte: imagine que aquele paciente que eu encaminhei, imagine que ela seja minha mãe, seja meu irmão. Porque na hora que a gente começa a tratar desse jeito, nós vamos tratar de um jeito diferente. Sem dúvida. Então nós vamos tratar, nós vamos tentar acolher de um jeito diferente. Eu sempre falo que temos que alinhar expectativas do nosso paciente conosco, porque nós vamos, principalmente o paciente que ele já vem já passou por vários colegas normalmente, ele já vem com aquela dor há mais tempo, já tentou várias outras terapias, e eu falo que assim, para a gente tratar a dor crônica, essa jornada que você vai estar aqui dentro, nós vamos nos ver esse próximo ano bastante. Por quê? Porque nós precisamos estar entendendo, às vezes nós vamos ter que titular o medicamento, então a gente vai ter que mudar um pouquinho a dosagem do remédio, ou subir, ou diminuir, ou trocar. Então a gente tem que estar vendo isso. Muitas das vezes a gente tem que colocar terapias diferentes. Imagina só que para a gente tratar uma dor,
a gente vai ter que dar vários estímulos diferentes ao mesmo tempo, durante muito tempo. E cada hora um estímulo desse diferente, ele vai estar melhorando. Então, na hora que a gente fala para o nosso paciente, ó, que a gente passa um plano de tratamento para ele, e a jornada, eu falo sempre o seguinte, olha, eu só vou falar para você aquilo que nós deveríamos fazer. Então, assim, eu não estou na sua pele para eu poder te pegar e te obrigar a você fazer. Então, eu falo assim, ó, nós vamos virar à esquerda, vamos passar no corguinho, vamos subir na montanha, aí depois nós vamos passar no lago, porque eu tenho que te falar qual vai ser essa jornada, o que a gente espera. Porque, senão, eu vou te pedir para você poder fazer 10 coisas, você só faz 2, será que seu resultado vai ser mesmo bom, comparativamente àquele que fez as 10? Então a gente tem que entender muito, e o paciente tem que entender muito isso, porque assim, essa jornada não é uma consulta, não são 2 consultas, não são 3 consultas. A gente não trata dor sozinho, então não é só com você, vai ter uma equipe. É de fato uma jornada. É uma jornada. É uma jornada e sempre de forma multidisciplinar. Perfeito. Ortopedista, o fisioterapeuta, o farmacêutico, em alguns casos odontólogo, por que não? Nutricionista. Então, essa multidisciplinaridade é fundamental e as terapêuticas também de várias linhas, né? Medicamentosa, métodos físicos, de intervenção propriamente dito, né? Agora, tudo super bem indicados. Sim, claro, né? claro. Isso sempre bem indicados. Estamos terminando aqui agora mais um episódio. Queria agradecer muito ao Dr. Carlos Vieira, nosso grande especialista de dor lá em Porto Alegre, principalmente por estar elucidando para os nossos pacientes, para os nossos, para a nossa comunidade, para os nossos colegas médicos, para entender que é uma jornada, e essa jornada ela precisa o paciente entender que ele vai ter que passar por isso para ele poder chegar. Eu falo assim, para a gente chegar no paraíso, a gente vai ter que passar pelo pântano primeiro, então a gente vai ter que fazer algumas coisas diferentes. Carlos, passa para a gente sempre, no final do podcast, a gente sempre deixa para os nossos pacientes, nossos colegas médicos, assim, o que take home, assim, o que a gente tem que levar para casa? Três coisas que o paciente ele tem que lembrar nessa jornada, nesse nosso podcast, para ele não esquecer de jeito nenhum. Beleza. Amigo, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer, e agradecer muito, não só por essa oportunidade de estar contigo hoje, agora, mas por toda a nossa história e por todas as possibilidades que a gente tem de estar dividindo os nossos conhecimentos e eu aprendendo sempre contigo ao longo dos nossos encontros, ao longo do dia a dia. Eu acho que, para deixar um recado para os nossos pacientes e também para os nossos colegas, inicialmente, a prevenção. Né? Acho que a prevenção é fundamental para a gente fazer, como eu brinco, e até alguns professores já me intitularam como médico ortopedista da dor da família da comunidade. Então, eu acho assim, não é? Então, assim, a gente não tem que estar só no fim da cadeia, né? Só pensando na intervenção propriamente dita, na cirurgia, a gente tem que estar em todo o processo. Então, na prevenção, no tratamento propriamente dito e na intervenção. Muito bom, muito bom. Obrigado. Gente, continue nos seguindo aí na rede social, no YouTube e no Spotify. Dr. Carlos, mais uma vez, muito bom estar com você aqui. Obrigado. Você foi meu aluno, meu residente, hoje meu amigo. Hoje eu aprendo muito com você nessas aulas nossas que nós damos para esse Brasil. É muito bom ver seu crescimento. Então, para quem está aí na região de Porto Alegre, aí no Rio Grande do Sul, pode procurar esse cara, que o cara é fera, viu? Beijo para vocês. Tchau, tchau.